Olá, minha gente. Vamos dar continuidade à nossa aula de história, da onde a gente parou, né? A gente estava falando das comunidades indígenas, dos povos indígenas, né? Da história indígena. Então vamos falar um pouquinho sobre o respeito às comunidades indígenas. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu acredito que vocês tenham falado um pouco sobre isso com as professoras de vocês, né? Nas atividades. E tenha tomado mais conhecimento sobre esse assunto. Então vamos falar um pouco mais, vamos adquirir mais conhecimento. A importância da preservação das terras indígenas. Enquanto os povos indígenas respeitam a natureza, os invasores desrespeitam, com suas derrubadas de madeiras e procura de minerais e de criação de pasto para o gado. Então veja só, os povos indígenas, eles trabalham com a natureza, eles plantam, eles pescam, mas sempre respeitando, não desmatando, não acabando, não queimando, né? E veja que a gente vê toda hora na televisão passando que eles estão fazendo aquelas queimadas e a natureza, os animais morrem, perdem seu habitat natural, não tem para onde ir, corre para as grandes cidades, como por exemplo agora, os mosquitos da dengue, da chikungunya, da zika. Quando eles vêm para a nossa cidade, por que eles vêm para a nossa cidade? Porque eles perderam o habitat deles, porque desmataram as matas e eles vão para onde? Eles vão procurar onde morar, onde viver. Se eles tivessem as matas deles, eles não viriam para a nossa cidade, eles não viriam à procura de locais para morar. Então, hoje, as grandes doenças são causadas por quê? Por nós mesmos, o ser humano, com as nossas derrubadas, os desmatamentos. E os indígenas, os povos indígenas, eles se preocupam com a natureza. E aí, eles se preocupam com eles se preocupam com essa preservação das terras. E é muito importante essa preservação, porque quando a gente preserva a natureza indígena, as terras indígenas, a gente também estamos preservando a nossa vida. E os brancos, os ditos brancos, desrespeitam como? Derrubando, procurando madeira para fazer plantios de soja, de arroz, do trigo. E aí? Também para fazer a pastagem para o gado, para a criação de gado, e deixando os índios sem suas terras. E aí, para onde os índios vão? Vamos ver? Vamos descobrir para onde esses índios vão. Esses povos indígenas acabam migrando para os centros urbanos. Por quê? Porque eles perdem suas terras, eles perdem suas moradias e passam a morar na cidade. E muitos deles continuam com sua cultura, eles não abandonam a sua cultura, mas alguns vão perdendo alguns costumes, porque tem que morar na cidade, não pode fazer algumas coisas que eles costumavam fazer e só podia fazer lá, nas suas terras indígenas, E aqui, nos centros urbanos, como que eles vão fazer? Mas eles não abandonam totalmente sua cultura. E nós ganhamos muito com a cultura indígena. Por exemplo, nós temos a herança da cultura indígena, o banho que todos nós tomamos, a nossa higiene. Nós aprendemos essa higiene com quem? Com os indígenas, porque mesmo os franceses, eles não tomavam banho. Então nós aprendemos com os indígenas a tomar banho, a fazer a nossa higiene. As comidas deliciosas que nós nos alimentamos hoje, como por exemplo a pamonha, a pipoca, vem de quem? Dos indígenas, a tapioca, o beiju. Muitas das comidas que hoje nós comemos, a macaxeira, a batata, nós comemos porque nós herdamos de quem? Os costumes indígenas. Muitas brincadeiras nós aprendemos com os indígenas. Então, é muito interessante que nós guardemos essa cultura para nós e não possamos esquecer que passamos adiante essa cultura que eles deixaram para nós. Então, vamos lá valorizar e respeitar a cultura indígena e reconhecê-los como cidadãos brasileiros, respeitando cada indígena, cada povo indígena,
não discriminando eles, não falando mal deles, nem tratando como seres humanos diferentes de nós. Tá certo? Vamos respeitar, vamos reconhecer, valorizar a cultura indígena, porque nós hoje fazemos muitas coisas, não é? Porque herdamos dessa cultura. Então, gente, guardem para vocês e vamos fazer essa atividade. Conversar com seus familiares quais são as dificuldades enfrentadas por um indígena que vive na cidade e responder no seu caderno de história. Quais brincadeiras você brinca que é a herança cultural do povo indígena? Então, temos muitas, né? Então, conversa aí com seus familiares e responda no seu caderno de história e mande para a sua professora. E até a próxima aula. Gente, vocês tomem cuidado. Não saia de casa sem máscara. Tente evitar sair de casa. Fique em casa. Deixe para seus pais, quando precisarem na rua, saírem. Mas vocês permaneçam em casa. E até a próxima aula.